Abra sua Bíblia em Apocalipse 2, no versículo 12. Apocalipse 2, versículo 12. Vamos ler do 12 ao 17. Apocalipse 2, versículo 12. Último livro da Bíblia. Não precisa nem de ajuda, né? Apocalipse 2, versículo 12, por favor. Agora vamos tratar de um assunto mais forte do que seu corpo. Agora nós vamos tratar da sua alma. Vamos falar sobre essa carta de Pérgamo. Já acharam? Quem tem Bíblia? Graças a Deus. Levante aí a sua Bíblia. Meu Deus, não é só cura, respostas, bênçãos que nós queremos. Isso é incomparável quando tratamos de alma, de salvação, de ouvir tua voz. Fala através da tua palavra. Fala pela minha boca agora. Que não saia nada de mim, mas saia tudo de ti. Dá ouvidos espirituais para essa pessoa ouvir a tua palavra. E abençoe para que todos entendam. Dê o entendimento para todas essas pessoas. Não deixe eu falar o que não é para falar. Mas tudo que ela precisa ouvir, que ela ouça no decorrer dessa pregação. Em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Apocalipse 2, versículo 12. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Olha para mim, por favor. Deixe a Bíblia aberta, porque nós vamos explicar de versículo a versículo. Escuta, por favor. Uma dessas cartas é você. Você vai se encaixar em uma dessas cartas. A primeira foi a carta de Éfeso, que estava no piloto automático, que já não estava no primeiro amor. E Deus não gosta de nada no automático. Deus não gosta. Deus, Ele quer comunhão, intimidade. Ele quer um relacionamento forte, não frio, não fraco. Amém? Depois foi lida a carta de Esmirna, uma igreja que sofria, mas não abandonava a sua fé. E o Senhor Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Não adianta ser fiel 1 ano, 5 anos, 10 anos e depois se perder. Não adianta. O diabo nunca vai abrir mão da gente. Uma vez um pastor mandou um demônio embora e na outra semana a mulher manifestou de novo. E quando ele mandou o demônio embora, na outra semana a mulher manifestou de novo. E ele falou: você não vai desistir dela? O diabo olhou para ele e falou: não desisto nem de você, quanto mais dela. Você manda embora, você me manda embora, lá fora ela faz a coisa errada e eu volto. Enquanto ela fizer coisa errada, eu volto. Então, ela só se libertou quando largou a sujeira, o erro. A igreja de Esmirna, ela sofria, mas exalava o perfume de Cristo. Era uma igreja forte, não teve repreensão do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre essa igreja. E Jesus se apresenta como aquele que tem uma espada que corta dos 2 lados, que é a sua palavra. Se a palavra de Deus não cortou nada na sua vida, tem alguma coisa errada. A palavra de Deus é como um espelho que mostra a sua condição diante de Deus. A palavra de Deus é esse espelho que te ajuda a enxergar os seus erros
e você começa a cortar o que for preciso ser cortado. É melhor você cortar qualquer coisa de errado do que você ser cortado do céu. A palavra de Deus corta, ela fere para sarar, ela salva, ela confronta, ela bate de frente com o pecado, com o erro, ela incomoda. A palavra de Deus, ela tem que fazer alguma coisa acontecer dentro de você, ela não volta vazia. E quando você ouve a palavra e você entende, você está comprometido, porque você já é uma pessoa avisada. E você vai ser cobrado pelo que você aprende, pelo que você ouve. Se você não dá ouvidos, é você que vai colher na eternidade, aqui e na eternidade. Então a palavra de Deus já cortou muita coisa na minha vida. Você gostando ou não, se Deus não gosta, corte. Se não agrada a Deus, corte. Você vai entender quais são as repreensões que essa igreja recebeu de Jesus. Mas a palavra de Deus tem que mudar você. Você chega com maus olhos, a palavra de Deus corta os maus olhos. Você chega com mágoa, a palavra de Deus corta os maus sentimentos do seu coração. Você chega mal, então a palavra de Deus vai fazendo você ficar bem, vai cortando tudo que não presta. Ela é afiada. Ela é afiada. Ela faz você se enxergar. O pecado faz você enxergar o seu corpo. Por exemplo, quando Adão e Eva, eles pecaram, eles viram que eles estavam nus. Nus. Eles não tinham visto antes do pecado. Eles estavam na inocência. Mas quando houve o pecado, eles enxergaram o corpo deles. Então pegaram folhas e cobriram o corpo. Por isso que você vê hoje a preocupação das pessoas com o quê? Com o corpo. Não tem nada de errado você fazer exercício, nada de errado você cuidar da sua saúde. Seu corpo é templo do Espírito Santo, cuide mesmo, mas tudo dentro de um equilíbrio. Porque quando você vê uma pessoa desequilibrar muito para o corpo, é porque a alma está com problema. Porque quando você está bem na alma, você não se preocupa com nenhum defeito do seu corpo. O pecado faz você olhar para o corpo. Eles olharam logo para o corpo. Agora a palavra de Deus faz você enxergar a condição da sua alma. Ela é um espelho. Ela mostra a sua verdadeira realidade. Ninguém sabe dos seus erros, dos seus pecados. Mas quando você começa a ouvir a palavra, você fica desconfortável, porque ela vai batendo no erro, ela vai batendo no pecado. O pecado pode estar escondido, sua mulher não sabe, seus pais não sabem, ninguém sabe, mas Deus sabe. Ele vai batendo ali, ó, para te salvar, para você cortar os erros da sua vida. Eu não sei o que você já cortou e o que você precisa cortar, mas sua consciência sabe. Então ele se apresenta como aquele que tem uma espada de dois, que corta dos dois lados. Não tem como escapar. Você pode estar sentado lá atrás, a palavra de Deus te encontra. A palavra de Deus, ela revela. Às vezes você vem para a igreja e fala: meu Deus, o bispo falou toda a minha vida. Alguém contou? Quantas pessoas pensaram que alguém tinha contado a vida dela para o pastor, para o bispo? Mas não é que ninguém contou, é porque Deus conhece. É o que ele diz aqui, ó, no versículo 13. Vamos ler. Leia com os olhos. Diz assim: conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha para mim, por favor. Olha como começa esse versículo. Conheço. Lembra que eu falei semana passada? Que em todas as cartas ele é bem claro. Eu conheço. Pastor não conhece, marido não conhece, ninguém te conhece como Deus. Ele conhece. Ele conhece o que você faz, ele conhece por que você faz, ele conhece sua intenção.
Ele sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Você pode me enganar, eu posso te enganar, mas ninguém consegue enganar Deus. E é com Ele que um dia nós vamos prestar conta. Com aquele que tudo sabe, que tudo vê. Com aquele que não dá para esconder debaixo do tapete. Já viu aquela faxina que a mulher não quer fazer direito e joga um pouquinho debaixo do tapete? Você nunca fez isso não, né? Você tira o tapete e faz aquela limpeza mesmo, a faxina. Dia de sexta-feira a mulher faz, né? Aquela faxinona. Tomara que você faça isso com a sua vida espiritual também. Porque o diabo, ele não te dá paz enquanto você não tira a coisa errada. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, entenda, conheça as suas obras. E sei que não negastes a minha fé. Deus te deu a fé. A fé não é só para você ser curado, liberto, abençoado. O maior papel da fé é para te salvar. É o principal papel da fé. A fé que te abençoa é a fé que você muda, que você se entrega. É essa fé que te salva. Essa é a fé que agrada a Deus. Muitos manifestaram só a fé de bênçãos e ficou no meio do caminho. Mas tem gente que manifestou a fé salvadora e está com Jesus firme até hoje. Aí ele disse: olha, vocês não negam a fé nesse lugar onde tem um trono de quem? De Satanás. Não fica com medo de falar esse nome não, tá? Não tenha medo do diabo não. O diabo é forte na vida de quem desobedece. Na vida de quem é de Deus, o diabo está derrotado debaixo dos seus pés. Tenha medo do diabo não. Agora entenda, ele disse: aonde Satanás tem o seu trono. Ou seja, naquela cidade de Pérgamo, o diabo já tinha instalado o trono dele e ele dominava. O lugar que o diabo domina, o certo vira errado, o errado vira certo. No lugar aonde o diabo domina, é escuro, é confusão, é tudo errado. É o mundo que nós vivemos hoje, o mundo jaz do maligno. O trono do diabo está instalado nesse mundo. Você fala que vem para a igreja, todo mundo critica. Você fala que vai fazer qualquer besteira, todo mundo apoia. Mas fala que vai vir para a igreja, o que você já ouviu por causa de vir na igreja, quanto mais na Universal. Sim ou não? Agora, o diabo tinha um trono dele naquele lugar. Aquele ambiente era pesado, mas mesmo assim eles não negaram a fé. Isso serve para você parar de dar desculpas, né? Por causa de alguma coisa. Ah não, mas é o lugar que eu trabalho. Não, é o lugar que eu moro. Não, mas é porque lá em casa sou só eu da fé. Não, é porque eu estou solteiro, Não tem desculpas. Quando você é uma pessoa de Deus, você pode estar num ambiente mais hostil, mais pesado, mais carregado. Ali você exala o perfume de Cristo. Ali você mostra Deus. Ali você é testemunha de Deus. Pode todo mundo fazer errado, você faz certo. Você pode até perder fazendo a coisa certa, mas você tem paz, porque o que você perder, Deus te dá melhor. Você assume a sua fé. Você não nega a sua fé. Você não negocia a sua fé. Sua fé não tem preço, ela tem um valor muito grande. Antipas era um homem de Deus dessa igreja, que foi, diz a história, que foi cozido num boi de bronze. Ele não negou a fé. Essa cidade era muito carregada, foi a primeira cidade, ela foi capital da Ásia durante muitos anos, e ela tinha os templos dos deuses, e lá foi construído o primeiro templo para adorar César, o imperador romano. Quem não adorava, sofria as consequências. Mas quem é de Deus, meu caro, pode passar pelo que for. Ela pode perder, ela pode passar pelo que for. Meu pai disse assim para mim, você não é mais meu filho. Nem no meu casamento meu pai foi, mas eu não neguei a minha fé. Eu sabia que aquilo ali era o mal. Você pode receber qualquer ameaça, qualquer afronta do diabo. Se você é uma pessoa de Deus, você continua firme. Você sabia que tem gente aqui que já perdeu o emprego? Você sabia que tem gente aqui que familiares abandonou, mas ela não negou? Não negou a fé. Não negou.
A salvação dela, ela não negocia. Diz assim, versículo 14: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Olha para mim, por favor. Olha o que Jesus falou. Eu tenho umas poucas coisas contra ti. Poucas. Mas tem que falar. A verdade, ela dói, mas ela cura, ela sara, ela liberta. Eu tenho coisas contra vocês. Algumas poucas coisas. E uma dessas coisas é a doutrina de Balaão. Balaão era um profeta que se vendeu. E o rei Balaque, para destruir Israel, contratou ele para ele amaldiçoar. Só que quando ele abria a boca, ele abençoava. Ele se vendeu. Não era de Deus. Quem é de Deus não se vende. Quem é de Deus, o dinheiro é só servo na vida dele, e mais nada. Quem é de Deus, quando ganha dinheiro não muda. Quando ganha dinheiro não humilha ninguém. Quando ganha dinheiro não estufa o peito. Quando ganha dinheiro não idolatra o dinheiro. Quem é de Deus, quando ganha dinheiro, dá graças a Deus, porque vai ser mais útil na obra de Deus. Só que ele pegou o dinheiro, ele visou o dinheiro e foi para destruir Israel e não conseguiu. Então ele mudou a estratégia. Ele falou, quando Balaque chamou ele, falou: pô, eu chamo você para amaldiçoar e você abençoa. Porque não existe maldição sem causa. Não tenha medo de quem te amaldiçoa, de quem joga praga. Não existe maldição sem causa. Isso aí é com Deus. Mandam o que é mal, Deus transforma no que é bom, acabou. Isso é com Deus. Você não tem que ter medo disso. Estou com medo que uma mulher invejosa veio trabalhar lá comigo, veio morar na minha rua. Ela tem que estar preocupada com você. Você que tem luz. Amém? Não fica com medo de ninguém. Só que ele mudou a estratégia. Ele falou: Balaque, não dá para vencer eles assim. O que é que você tem que fazer? Você vai introduzir mulheres para que eles caiam na prostituição, se volte para os deuses dela, eles vão cair, vão ficar fracos e você vai vencê-los. O diabo precisa que você caia para ele te vencer, porque o diabo é caído, o diabo está caído. Deus precisa de você de pé. A Bíblia diz: ponte de pé e falarei contigo. Você está de pé, Deus fala com você. Você está caído, o diabo te vence. Está dando para você entender? Então ele mudou a estratégia. O diabo é assim. Quando ele não consegue pegar você de um jeito, ele tenta de quê? De outro jeito. Mas ele não abre mão de lutar até o fim pela sua alma. Então ele tentou com isso, não deu. Ele pensa o seguinte: não foi por aqui, agora eu vou de outra maneira. E ele falou: introduza mulheres. Se as mulheres vão chamar a atenção dos homens, eles vão cair com elas, e aí vão ficar fracos e acaba com eles. Foi dito e certo, exatamente o que aconteceu. E eles caíram na prostituição, se voltaram para os ídolos, começaram a comer comida sacrificada aos ídolos e se destruíram. Entenda, por favor, o diabo, ele fica irado quando ele te oferece alguma coisa e você rejeita. É tão glorioso quando você é tentado e você resiste à tentação. É tão glorioso quando o diabo te oferece algo e você diz não para o diabo. Poxa, é algo tão glorioso. E ele está sempre oferecendo alguma coisa, alguma facilidade. O diabo está sempre oferecendo alguma coisa. Ele é diabo. Ele faz o papel dele. Ele quer almas. A Bíblia diz que o inferno não se farta. O diabo quer almas. Tem almas caindo lá agora no inferno. E ele quer mais. E quem é de Deus também quer mais. Só que ele lança a isca dele e a pessoa não vê que ali tem um anzol. E quando a pessoa cai, ele fisga igual o pescador pega o peixe. E a pessoa fica se debatendo, presa.
Quando a pessoa se arrepende, nós vamos entrar nessa parte, então Deus tira o anzol. Mas enquanto isso a pessoa fica presa nas garras do diabo. Quem está em pecado está sentado numa bomba relógio. Quem está em pecado ou se conserta ou se limpa, ou quando morrer o diabo vem prestar conta. Você não vai conseguir escapar. Então Jesus mostrou que era contra esse erro de Balaão de se perder por causa do dinheiro. E ele continua dizendo, olha como é forte esse próximo versículo. Diz assim, versículo 15, não é isso? Assim tens também os que retêm a doutrina de quem? Dos nicolaítas, o que eu odeio. Olha para mim, por favor. Deus não é amor, mas tem coisa que ele odeia. Não tem coisa que você odeia? Odeio ou não odeia? Tem coisa que eu odeio. A pessoa pode mentir para mim uma vez só. Acabou. Quem é de Deus odeia mentira. Quem é de Deus odeia as coisas sujas, erradas. Deus ama você, mas Ele odeia o pecado, odeia. A Bíblia fala, Deus odeia a prática do roubo. Deus odeia a injustiça, odeia. Então, eu sou casado com Rose. Eu sei o que ela gosta e o que ela não gosta. Se eu faço o que ela não gosta, sabendo, então estou provocando ela. E tem gente provocando a ira de Deus, porque ela sabe que Deus não gosta que ela ande em certos lugares, que ela se misture com certas pessoas. Ela sabe que Deus odeia, porque a doutrina dos nicolaítas era como se pudesse pecar, que não tinha problema pecar com o corpo. Então eles misturavam o santo com o profano, o certo com o errado. É como aquela pessoa que vem para a igreja, mas lá fora faz tudo errado. Hoje eu vou na igreja. Eu vou na igreja hoje. Mas quando você vem aqui, você dá ouvidos? Você está mudando? Sua vida espiritual está crescendo ou está diminuindo? Não adianta você pensar que você vai poder trazer o mundo para dentro da igreja. O salmista falou, não deixe as nações invadirem a tua herança. A igreja é a herança de Deus. Deus não vem buscar paredes não, Deus vem buscar gente. Se nós nos conservarmos limpos como a noiva. Limpo. Que cor é o vestido da noiva? Branco, não tem manchas. É isso que Deus quer. Ele não quer que você misture as coisas. A mesma boca que fala, Jesus eu te amo, daqui a pouco está mentindo, está enganando os outros. E você sabe que tem gente que é enganadora mesmo, né? Você sabe disso. Tem gente que podia trabalhar em qualquer novela, mas só que ela está enganando quem? Ela mesma. Está enganando ela mesma, está perdendo tempo. Você tem que tomar uma decisão. Não é para ficar um pé na igreja, um pé no mundo. Ou tudo, ou nada. Ou é ou não é. Uma decisão. Bispo, eu estou começando, eu estou novo na fé. Graças a Deus, Deus vai te dar força, continue. Bispo, eu estou na igreja, mas eu tive uma recaída. Se levanta. Agora, não pense. Porque Deus é amor, que Ele não odeia certas coisas. Tem coisas que Deus odeia. E uma dessas coisas Jesus mostrou quando Ele foi firme contra os religiosos, contra os hipócritas, que tinha roupa de santidade, que mostravam a santidade para os homens, mas eram sepulcros caiados, podre por dentro. Podre. Jesus não gosta disso. Seja de Deus, seja o mesmo aqui dentro, o mesmo lá fora. Não pode ser uma coisa aqui, outra coisa lá fora. Aí ele diz assim, para terminar. Versículo 16, Apocalipse 2,16. Diz assim, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O que é que ele manda a pessoa fazer? Se arrepender.
Arrependimento. Quando você se arrepende, você toma nojo. Você fica, aquilo que te dava alegria, começa a te dar vergonha. Olha, quando eu lembro como eu era, eu tenho vergonha. Eu fico com vergonha. Quando eu lembro da vida que Deus me tirou, eu tenho vergonha. O arrependimento traz a paz. A Bíblia diz assim, ó: reconcilia-te com Deus e tereis paz. Sem se arrepender, vomitar o erro, não tem paz. O diabo sempre fica ali só cutucando. Só cutucando. Só com uma cartinha na manga. Você vai orar, ele joga o pensamento. Você vai orar, ele traz a acusação. Mas quando você se arrepende, ele fala: você fez isso. Eu fiz, mas Deus me perdoou. Então você chega para Deus e fala: Deus, estou todo errado. Fiz isso, fiz aquilo outro, e mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo. Mas agora eu te quero, me perdoe. Me lava com teu sangue. Então você se arrepende, você muda de direção. Você estava no lado, andando no caminho errado, indo para o inferno, você vem para o caminho certo. Você se arrepende. Você para. Você muda aqui, ó. Aqui, na sua cabeça, você muda seus pensamentos. Você pode estar fazendo algo há muitos anos. Quando a palavra de Deus entra e vem um arrependimento, então já era, acabou. Aí nasce uma nova vida. Por isso que a primeira mensagem de João Batista e do Senhor Jesus era: arrependei-vos, que é chegado até vós o reino de Deus. Se arrependa, a primeira coisa é se arrepender. E é Deus que dá esse dom do arrependimento. Você não pode falar: eu vou errar e depois eu me arrependo. Não, o dom vem dele. Ele só dá para os sinceros. Para os sinceros. Quando você se arrepende, então ele traz um filme na sua cabeça dos seus erros, dos seus pecados. Você fica com vergonha. Aí você se humilha e ele te lava. E você fica livre. Você não deve mais nada para o diabo. Quem está entendendo? Olha o último versículo. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, Deus fala, o Espírito Santo fala. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha para mim. Quem tem ouvidos, ouça Deus. Quem tem ouvidos, ouça ouvidos. É o que Deus quer. Dá o seu ouvido para Ele. Ouça Ele. Ele nunca vai te levar para uma furada, para o erro. Ele só vai te levar para o bem. Ele disse: ao que vencer, você tem que vencer todo dia. Todo dia você tem que se vencer. Todo dia você tem que vencer sua vontade, vencer as tentações, vencer o mundo, vencer o diabo. Todo dia é guerra. Não olhe para a sua vida espiritual com outros olhos, a não ser como uma luta espiritual que você está enfrentando. Todo dia é o quê? É guerra. Todo dia é guerra. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Tem dias que não são tão difíceis, mas tem dias que são mais difíceis. Mas vença. Você tem que estar vencendo todo dia. Vencedor não é quem ganha a medalha, não é quem chega em primeiro lugar na corrida. Vencedor no mundo espiritual é quem vai até o fim, se vencendo todo dia. O tempo passa, mas a pessoa é a mesma. O tempo passa, já não muda. Ela continua valorizando Deus, Deus em primeiro lugar. Ela vence tudo. Vencedor, ela vence a dor. Ela sente a dor da perseguição, das lutas, mas ela vence. Aí você vai comer do maná escondido. Lembra que dentro da arca foi colocado o maná escondido? Ninguém via, que a arca ficava com a tampa, tipo essa aqui.
Então ninguém olhava o que estava dentro, mas dentro da arca tinha um maná escondido. Maná foi o pão que descia do céu, que Deus dava no deserto, e eles tinham que confiar em Deus, tinham que confiar. Quando eles queriam guardar para outro dia, então não dava. O que é que acontecia com o maná? Apodrecia. Você buscou Deus hoje, serve para hoje. Tem que buscar Deus amanhã. Quando acordar tem que buscar Deus. Terça-feira buscar Deus, quarta-feira buscar Deus. Todo dia você tem que buscar Deus. Você tem que confiar em Deus todo dia. Então, de pensar, vou guardar aqui, vai que Deus falhe amanhã. Deus nunca falhou e nunca vai falhar com você. Se você está enfrentando uma luta, tenha paz. A parte de Deus não falha. Ou você confia ou você desconfia. Você já viu alguma mulher mais ou menos grávida? Sai do hospital, o médico fala, você está mais ou menos grávida. Ou está ou não está. Ou você confia ou você não confia. Mas se você confia, Ele não vai falhar com você não. Lembre das vezes que você precisou de Deus no sufoco que Ele te livrou. Lembra. Vê se Ele falhou com você. Você está ansioso, preocupado, o que você quer? Porque você sabe o Deus que você tem. Todas as vezes que você dependeu dEle, Ele te livrou, Ele te ajudou.